Oi pessoal, tudo bem com você aí do lado de lá? Estou muito bem aqui do lado de cá e hoje eu vim gravar esse vídeo pra dizer pra vocês por que nós decidimos construir ao invés de comprar uma casa pronta. Não pra falar se o certo é construir uma casa, o correto é comprar uma casa. Isso é muito particular, individual do desejo e da situação financeira de cada casal. Mas o que eu quis vir mostrar nesse vídeo é o que foi que fez, quais foram os fatores influentes que nos fizeram escolher a construção de uma casa. Tudo começou quando nós decidimos casar, né? A gente começou a dar um passo a mais de namoro e queria pensar em casamento, e aí ficou aquela questão: onde nós iremos morar? Nós vamos morar de aluguel, nós vamos comprar uma casa, nós vamos construir, como vai ser? E ele, meu esposo, ele disse que jamais moraria de aluguel. Ele disse que não queria passar essa experiência de morar de aluguel, porque ele tinha amigos que viviam num perrengue de aluguel e ele não queria passar por isso. Então ele queria comprar uma casa própria. Eu sempre queria um local para morar. Para mim, eu tenho um conceito de que lá é você que faz, independente de ser alugado, comprado, construído. Mas enfim, cada um tem o seu sonho diferenciado. Então nós resolvemos começar a juntar dinheiro para comprar uma casa pronta, comprar uma casa própria dessas casas da Caixa. Então o que aconteceu? Nós começamos a juntar dinheiro e a gente começou a ir visitar as casas. Quando a gente tinha assim uma quantia, que naquela época, quando a gente decidiu fazer isso, vamos dizer que foi em 2013, eu acho. 2013, mais ou menos, as entradas de casas populares, né, casas populares pela Caixa, geravam em torno de 10 mil reais. Ou seja, hoje é um dinheiro muito fácil de ser conseguido, 10 mil reais, assim, não tão fácil, mas comparando com as entradas que se exigem hoje. E aí, quando a gente começou a procurar casa, quando a gente juntou esse dinheiro, que a gente tomou conhecimento de que as casas mais ou menos que a gente imaginava que dava pra gente, que era do nosso gosto, tinha esse valor de entrada, que nós começamos a procurar. Aconteceu que foi bem no boom do surto do mercado imobiliário. Então o mercado imobiliário na região que a gente mora deu um salto assim gigantesco. E as casas, simplesmente as entradas que eram 10 mil reais passaram a ser 25 mil reais. Ou seja, 15 mil reais a mais do que a gente tinha. E aí nós não chegamos a olhar nenhuma casa, porque quando a gente foi entrar em contato com imobiliária, pesquisando na internet, lá já tinha fotos das casas, medidas e tudo, e os valores das entradas, e a gente viu que não dava. Então a gente decidiu juntar mais um pouco, e ainda no pensamento de comprar uma casa pronta. Nesse meio tempo, um casal amigo da gente, eles acabaram ganhando um terreno da família e começaram uma construção. E a gente, nossa, que legal. E ele sempre ia dizendo assim, mais ou menos, como as coisas tinham sido feitas e tudo. E a gente ficou pensativo se aquilo ali poderia acontecer pra gente também. A gente não tinha assim nenhum familiar que nos proporcionasse um presente de um terreno, que a gente teria que ver a compra de um terreno. Mas até então nós estávamos decididos em comprar uma casa. E aí surgiu um lote assim, de casas construídas num bairro bem bacana, que a gente tinha interesse em morar, que era o aeroporto. E as casas eram 75 mil reais à vista. Eu disse: eita, amor, olha, estão construindo várias casas nesse bairro, as casas são bonitas, só que eles não estão financiando ainda. A corretora está vendendo essas casas no valor de à vista 75 mil. Vamos olhar? Nós fomos visitar essas casas, lindas por sinal. Se eu não me engano, eu acho que elas eram 7,5, ou era por 22 ou por 26, mas era assim, de terreno, era uma área bacana. E quando a gente entrou, as frentes eram lindas, eram as casas todas iguais, tipo, mudava as cores, tinha árvore, tinha assim um acabamento bem bacana. Mas quando a gente começou a entrar na casa, que a gente entrou em várias, que tipo, às vezes os quartos eram na frente, às vezes os quartos eram atrás, os quartos construídos só de um lado, só do outro, a gente saiu entrando, sendo que todas eram no mesmo tamanho. E quando eu entrei na casa, eu fiquei naquela assim, eu não sentia aquela paixão, eu não me enxergava morando assim naquela casa, porque era tão pequena que quando você entrava você entrava na sala, praticamente a casa já tinha acabado. Era uma casa muito pequena, você já via assim, era a porta da sala e a porta da cozinha,
E tinha o balcão da cozinha, né, dividido no ambiente e os quartos nas laterais. E era de um formato que se você colocasse um sofazão assim na sua sala, esses sofás que o pessoal faz agora pra deitar, né, que ninguém senta mais em sofá, que eles fazem os sofás enormes de uma forma que você tem que se jogar. E se você assim, tinha um desejo de ter um sofazão na sua sala, você tinha que abrir mão da sala de jantar. Se você tinha um desejo de ter uma sala de jantar enorme, que no caso é minha vontade, eu queria ter uma mesa assim de jantar enorme, porque minha família é muito grande, e eu queria proporcionar à minha família assim, sentar todo mundo numa mesa para almoçar. E eu fiquei imaginando que não dava. Ou eu ia ter uma casa com uma sala de jantar, ou eu ia ter uma casa com uma sala de estar, sala de TV. E os quartos, os quartos de solteiro eram muito próximos da suíte e isso era uma coisa que me incomodou desde sempre. Independente assim de eu comprar ou construir, eu não queria que o quarto do casal fosse próximo do quarto das crianças. Eu queria que eles fossem extremamente distantes e separados. E aí o corretor falava, mas tem terreno, a casa é solta de um lado, você pode derrubar essa parede, pode ampliar. Só que eu também nunca tive apreço por reforma, porque eu morei a minha vida quase inteira com a minha avó. E ela mudava muito de casa, e toda vida que ela entrava numa casa, ela reformava. Então, ela derrubava uma parede, subia outra, fechava um banheiro, abria outra porta, e eu vi muito tempo, assim, dentro de construção. De acordar cedo, de fazer café para pedreiro, de fazer almoço e tudo, acompanhada da minha avó. E a última construção, assim, que eu vivi com ela foi quando ela comprou uma casa. E foi a última casa que eu morei com ela, que nós moramos juntas, e a casa própria dela, afinal. E ela fez uma reforma muito grande nessa casa dela e eu não queria viver isso de ficar fazendo reforma. A minha mãe também reforma muito a casa dela. Minha mãe tem uma casa própria e, assim, era reforma por cima de reforma. Então, eu cresci com a minha avó, vivendo com a minha mãe, dentro de reforma. Fosse para derrubar uma parede, para ampliar uma sala, colocar um piso na cozinha, eu não queria. Eu queria comprar uma casa que a única manutenção que eu tivesse com ela fosse de pintura ou de consertar um telhado, alguma coisa assim. E aí, nós ficamos desiludidos quando a gente começou a ver as casas e a gente começou a enxergar também que por mais que fosse 75 mil, aquela casa não valia 75 mil reais. Ela era muito mais barata que 75 mil. Era linda, era bem feitinho tudo. Mas era um dinheiro que não dava. Então a gente ficou, cara, se eu posso ter 75 mil para comprar uma casa, por que não ter 75 mil para construir? Sendo que a gente nunca conseguiu ter esses 75 mil para construir. E aí a gente falou, vamos juntar para dar entrada numa casa que seja pelo menos melhor e maior. E a gente vai juntar. E quando a gente viu, as entradas que eram 25 mil passaram a ser 40, 60 mil. Ou seja, quando a gente chegou numa situação de uma casa da mesma medida que a gente foi visitar, que estavam sendo vendidas à vista por 75 mil, e tipo 2 anos depois, essas mesmas casas estarem pedindo uma entrada de 60 mil reais, a gente fez, nossa, nunca vamos ter uma casa própria. Porque são casas populares, são bem feitas, estruturadas, mas que com entradas absurdas, assim. E isso eu estou falando assim no ano de 2013, 2014, 2015, mais ou menos nessa época. E aí eu comecei a conversar com meu esposo. Eu disse, olha, amor, vamos comprar um terreno, vamos construir uma casa. Aí ele ficou, não, que a gente não tem dinheiro, que nunca vai dar certo, que construção dá muito trabalho, não. Pessimismo. E a gente conversava com esse casal amigo da gente, e eles diziam, por que vocês não compram um muro terreno, e vocês vão construindo aos poucos, constrói um cômodo e tal. E aí eu comecei a pesquisar terrenos na internet, vendo em sites das imobiliárias e tudo. E a gente foi, e eu fui mandar pra ele, ó, tem esse terreno bacana, tem esse aqui que é num local legal e tudo. E a gente ia vendo os preços. Até que a gente procurou uma imobiliária e um corretor, que inclusive o corretor que nos vendeu o terreno é pai dessa amiga da gente que construiu a casa. E ele fez um tour na cidade com a gente. Eles disseram, ó, quanto que vocês podem dar de entrada, quanto de prestação vocês podem pagar. A gente falou, ó, a gente pode dar tanto de entrada, a gente pode arcar com uma prestação de tanto. Eles, pronto. Pois então a gente vai fazer um tour na cidade, eu vou mostrar terrenos pra vocês que cabem dentro do orçamento de vocês, gente. Ótimo. E nós tiramos assim um final de semana, um sábado e um domingo. O dia, paramos pra almoçar, voltamos à tarde.
olhando o terreno, em bairros, em diversos, assim, e nada agradava, nada. Ou o terreno era numa rua de ladeira, que aí eu ia ter que aterrar. E quando eu imaginava a casa construída, a casa ia ter calçadas altas, que são assim, umas escadas. Ou o terreno era longe demais, ou era assim, eram coisas assim que não dava. E aí a gente começou a perceber, a gente disse, olha, esses são os terrenos que cabem nos nossos orçamentos. Ele disse aí a gente teve assim, uma choque de realidade que realmente a gente não tinha dinheiro pra comprar casa, pra comprar terreno, pra construir nada. E no domingo, que a gente já tava no fim, assim, ele disse, ó, tem um terreno, tem um local, que abriu um loteamento, um terreno muito bacana, a moradia é muito legal. E é num bairro tal. E quando ele falou o bairro, meu coração, assim, ficou, caramba, quero ir ver. Porque era um bairro que eu sempre sonhei em morar desde pequena. Que quando esse bairro começou assim, ter população e tudo, eu achava muito legal, eu gostava, assim, do ambiente de lá. Eu dizia, um dia quando eu comprar uma casa, eu quero comprar uma casa nesse bairro, porque eu gostava. Aí ele disse, o corretor, mas o metro quadrado da terra lá é caro, é muito caro e tal. Pois então, vamos, olha, ele disse, pois então, eu vou levar vocês olham, e quando chegar lá eu digo o valor, porque se eu disser aqui, vocês não vão querer isso, tudo bem. E nós fomos. Quando a gente chegou, meu Deus, era assim, lindo. O loteamento era lindo, era um bairro que eu amava. As ruas largas, assim, que dava pra você tirar um carro do outro, da garagem, da frente da sua vizinha, sem ter confusão de rua estreita. Dá pra estacionar um carro e o outro passar assim, que era o que eu mais queria, morar numa casa onde a rua fosse larga. Ainda assim, tinha essas exigências da minha parte. E a gente ficou apaixonada. E nesse loteamento a gente gostou ainda mais de um pedaço de rua, que é só um pedacinho de rua, que praticamente os carros que entrariam nessa rua seriam os carros só das pessoas o movimento das pessoas que morassem nessa rua. E eu disse, é aqui. Amor, eu quero morar aqui, a gente tem que comprar esse terreno. E foi quando o corretor falou o valor e a gente quase que assim, caiu pra trás. Acho que a gente teve que dar o valor da entrada, eu acho que era tipo 5 vezes a mais do que o valor exigido da entrada dos outros terrenos. E o valor da prestação que a gente pagava do terreno era como se fosse 8 vezes mais do que o valor das outras prestações dos terrenos. Para vocês terem assim uma ideia, a gente comprou esse terreno acho que foi em 2013 mesmo. Tá uns 7 a 8 anos, 2013, 7 anos isso. E há 7 anos atrás a prestação do terreno era R$1.000. Eram prestações fixas de R$1.000 e hoje eu não tenho, assim, coragem de comprar um terreno e arcar com a prestação de R$1.000 num terreno. Imagina 7 anos atrás que o salário não era nada, nós éramos 2 assalariados. E praticamente a gente realmente não tinha condição de arcar com a despesa do terreno. Aí ele disse, olha, as vendas estão bombando e tudo, mas eu vou segurar. Ele levou pra gente assim a planta do terreno. Ele tinha uma pasta, onde nessa pasta dele de venda tinha dividida assim nas divisórias da pasta dele. Cada loteamento, né, que tem o nome, loteamento Cajueiro, não sei o que. Esse nosso aqui eu não sei mais nem o nome do loteamento qual é. E ele tirou, e quando ele tirava a pasta do loteamento, tinha um mapa das quadras, né? Quadra A, quadra B, lote 1, lote 2, tudo bem direitinho. E aí ele disse, ó, qual foi a rua que você gostou? E a gente tava parado, olhando do loteamento, bem onde na frente onde eu comprei o meu terreno. Ele estacionou o carro bem na frente, praticamente, se fosse hoje, seria bem na frente da minha porta. E a gente disse, ó, a gente gostou dessa rua. Aí ele mostrou na planta, essa rua é essa daqui, a gente tem esses lotes disponíveis. E na planta, além de ter os lotes, tinha a metragem, né? Então, assim, tem terrenos maiores e menores aqui nessa região. E ele disse, qual foi o terreno que vocês gostaram? A gente disse, ó, a gente gostou desse aqui. E nosso terreno era um terreno de tamanho médio. Que nosso terreno é 7,5 de frente por 27,5 de fundo. E ele disse, ó, esse terreno é tanto de entrada e são tantos meses em prestações fixas assim. Eu posso dar um prazo para vocês de tantos dias, segurar esse lote específico, porque eu vou ter que continuar vendendo tudo.
para que vocês vejam, organizem suas finanças, façam seus cálculos e vocês decidam se realmente vocês irão querer comprar esse terreno ou não, se cabe no orçamento de vocês. Caso não der certo, nós vamos continuar procurando outro terreno até que vocês se agradem e a gente consiga efetuar, fazer a venda e vocês efetuarem a compra. Beleza. E aí nós fomos pra casa e eu fui o caminho inteiro, meu Deus. E eu quero esse terreno, é ali que eu quero morar, mas assim, era uma coisa praticamente impossível. Na época, quando a gente decidiu fazer isso. Então a gente foi pra casa, fizemos todas as nossas contas e a gente começou a ver o que poderia ser feito em forma de empréstimo, o que poderia acontecer pra gente poder comprar o terreno, que era esse terreno dos sonhos. E aí, nós decidimos, meu esposo, ele é funcionário do município, e a gente viu que seria mais fácil uma forma de empréstimo no nome dele, e nós acabamos fazendo um empréstimo, liquidando todas as dívidas e ficando apenas com a parcela do empréstimo e com a parcela do terreno. Então, meu salário era 80% do valor da prestação do terreno, ele ainda completava para pagar a prestação do terreno, e foi assim que nós fizemos a compra. Fizemos um empréstimo, liquidamos todas as dívidas, dívida de faculdade, dívida de transporte, de outras coisas, de cartão de crédito, de coisas que a gente tinha na época. E fizemos também com um valor maior, nós demos a entrada exigida no terreno e ficou assim. Meu salário era praticamente destinado para pagar a prestação do terreno e o salário dele completava e a gente ia vendo outras despesas. E assim, então, nossa decisão de escolher por construir ao invés de comprar foi mais pela questão das casas estarem com entradas absurdas pro que era proporcionado, assim, pros clientes. Você comprar uma casa com entrada de 60 mil reais e você chega naquela casa e você vê que aquela casa não vale nem a entrada que eles estão pedindo. Isso eu digo há 7 anos atrás, porque hoje as casas continuam nessa faixa etária de entrada, mas elas são muito mais bem trabalhadas, bem acabadas, você vê que o material é de primeira linha e tudo. Pela questão da gente não gostar da planta da casa, a gente não queria passar por reforma, a gente queria fazer uma coisa como se fosse personalizada, única. Então isso foi o que nos fez decidir a compra do terreno, de começar a construir ao invés de comprar uma casa pronta. A gente pesou, viu que a construção sairia, construir uma casa da forma que a gente queria, selecionando, escolhendo os materiais, vendo bem direitinho, sairia muito melhor e muito mais barato do que a gente dar uma entrada no valor que o mercado imobiliário estava exigindo naquele momento e arcar com um financiamento de 300 meses, vamos dizer assim, pela Caixa Econômica. Então, essa foi a nossa escolha, deu certo pra gente, vamos dizer. Nós não fizemos um planejamento financeiro para a compra do terreno, porque nos pegou assim, muito de surpresa. A gente estava tentando comprar uma casa e a gente viu que não ia ter condição de comprar porque a gente não conseguia juntar dinheiro no ritmo que o mercado imobiliário crescia. Então, enquanto a gente juntava assim, o mercado imobiliário crescia muito, crescia horrores. Então, quando a gente achava que tinha um dinheiro para dar entrada na casa, o valor que eles estavam pedindo já eram 3 vezes mais do que a gente tinha conseguido juntar. E esse foi o fator que nos fez escolher comprar para construir e não comprar. Realmente o que pesou pra gente foi a questão financeira e a questão da personalização, de ter a casa dos sonhos, de ter a sala que coubesse um sofazão, de ter uma sala de jantar que coubesse a mesa de jantar que eu sonho. E uma casa que eu imaginava assim, ter uma casa onde as crianças pudessem correr, andar de velocípede. Eu queria uma casa que ela tivesse bastante espaço. Quem assistiu o outro vídeo aqui do meu canal, que é o tour na casa, viu? Vocês puderam ver que a gente fez uma casa muito espaçosa, assim, sem muitas paredes, que era basicamente o que eu queria. Eu não queria aquela casinha apertadinha, eu queria uma casa onde fosse bastante arejada, com espaço. E no final, a gente, hoje, assim, apesar de todo o sufoco que a gente passou para enfrentar uma construção, que não é fácil, quem está pensando em comprar um terreno, ou quem tem um terreno e deseja construir, faça um planejamento financeiro, faça um planejamento para a sua construção. Veja a questão, não só um planejamento financeiro, mas você precisa fazer
um projeto da sua casa, você precisa fazer um projeto hidráulico, você precisa fazer um projeto elétrico, você precisa fazer até um projeto de tempo e de organização da sua vida. Quem vai cuidar da obra vai ser você, vai ser seu marido, o parceiro vai ser você. E você precisa ter uma estabilidade emocional muito grande para as coisas que vão dar errado. Porque sempre dá alguma coisa errada. Seja na obra, um muro que cai. Quando a gente conseguiu murar a casa, o muro caiu. Então, assim, foi um dinheiro praticamente jogado fora, que tinha que subir o muro novamente. Um pedreiro que falta, um servente que desiste, uma água que não tem, o cimento que precisa comprar, e materiais. Então, você precisa ter um planejamento financeiro muito bem feito. E você precisa ter também um controle emocional e saber lidar com as situações que vão aparecer, que são diversas. Enfrentar uma obra não é fácil, mas enfrentar uma obra é muito gostoso. Porque quando você decide construir sua casa, se você não for aquela pessoa que tem uma renda para você fazer a casa de vez, você vai fazendo sua casa por etapas, que no caso essa é a minha situação, a situação do meu esposo. Nós estamos construindo nossa casa por etapas devido à renda. A gente guarda um dinheiro, faz uma etapa e depois a gente se junta novamente, se capitaliza, faz outra etapa e assim a gente vai fazendo. Lembrando que nós não estamos morando ainda na nossa casa, a gente mora na casa dos pais dele, no caso, e a gente tá para mudar. Estamos assim finalizando algumas coisas na obra para ver se a gente consegue fazer essa mudança. E você precisa ter toda essa estrutura, assim, todo esse planejamento, um controle e um planejamento de como você vai fazer para lidar com todas as diversidades que vão surgir. Mas quando você consegue tirar do papel aquele pedaço de sonho que você tinha e coloca assim na vida real e tá construído, é muito, muito prazeroso, é muito gostoso. Então é isso. A gente não se arrependeu da escolha que nós fizemos de construir a casa. Deu super certo. Foi muito sofrido, muito trabalhoso. Mas hoje a gente vê assim uma evolução muito grande nas coisas que a gente conseguiu, assim, na garra que a gente teve. Então, se você tá pensando em construir, em comprar um terreno, em construir, se você ganhou um terreno e quer construir, tenha um planejamento financeiro. Você não precisa ter o dinheiro da obra toda, né? Tudo, mas você precisa ter um dinheiro, se você for construir sua casa por partes, você precisa ter um dinheiro um pouco a mais. Se você planeja gastar 30 mil reais na primeira parte, você pode colocar 10 mil, 5 mil a mais, porque imprevistos irão aparecer. Tenha um planejamento financeiro, tenha paciência, faça uma planta bem elaborada, pensem nos mínimos detalhes, porque quando você sobe a casa, você fica, eu esqueci de colocar isso, eu esqueci de colocar aquilo. Então, assim, inclusive quem fez a planta da nossa casa foi meu esposo e essa amiga da gente que construiu a casa primeiro e serviu de exemplo. Ela é arquiteta, ela acabou dando uma fiscalizada na planta da casa para saber se as medidas estavam corretas. Mas se você tem condição de pagar uma pessoa para te fazer um projeto, faça. Se não, você faz que nem Daniel fez. Estudou, olhou um monte de vídeo no YouTube, baixou um programa e ele mesmo fez a planta, deu super certo. Mas você precisa ter uma planta da sua casa bem feita, bem elaborada. Veja com quem você irá contratar, né? Muito cuidado na contratação da mão de obra. Tem aquela questão do barato que sai caro. Isso é você precisa, se você tem muito gosto em escolher, eu quero o melhor porcelanato para minha casa, eu quero uma porta de maçaranduba, eu quero o que for, você também precisa ter esse mesmo apreço para escolher os profissionais que irão executar o serviço da obra, porque não é brincadeira, dá muito trabalho. E tem pedreiro, mestre de obra que não é honesto, eles podem te roubar material, eles podem te enrolar e eles podem fazer muitas gambiarras na sua casa, que é uma coisa que não quer. Então, assim, um sonho que você tem vai acabar se tornando num pesadelo. E se você se planejou para um custo, uma pessoa que não é honesta vai te dar um custo financeiro muito mais alto. Então, procure uns bons profissionais para a construção da sua casa, boas equipes para fazer isso. Faça um projeto da sua casa, faça a sua planta. Não tenha muita paciência. Para a gente chegar na planta que a gente tem hoje, nós refizemos a planta da nossa casa mais de 7 vezes. Então, ficou muito a planta da nossa casa. Uma coisa que foi extremamente modificada. Para começar, que nossa casa não ia ser nem de andar. Começava por aí. E a planta final acabou se transformando em
uma casa de andar. Então tenha paciência, reveja seu projeto, coloque tudo num papel, veja o que é que você gosta, eu queria isso para ter na minha casa, o que é que seu marido queria que tivesse na casa de vocês. Juntem as ideias e tenham bastante paciência, que aos poucos as coisas dão certo. Então, espero ter ajudado, boa sorte, até o próximo vídeo, tchau!